Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de novembro. Não foram muitos livros. Nos primeiros dias eu li pebas, não li absolutamente nada, porque uma pessoa tem de organizar todo um aniversário, tem de se orientar, tem de fazer coisas e depois nos dias a seguir também não está com cabeça para fazer nada e portanto os primeiros 6 dias do mês foram nulos no que toca a livros. Mas quando eu entrei nas leituras, estão aqui coisas muito boas no mês de novembro que eu estou ansiosa para vos poder falar sobre eles. Portanto, vou passar para as minhas leituras do mês de novembro. O primeiro livro que eu li durante o mês de novembro foi O Homem que se fez esquecer, de Steven Brakhfeldt, que eu não tenho comigo, porque passei para a minha mãe poder ler e a minha mãe neste momento passou para o marido dela para ele poder ler e neste momento é ele que está com o livro e portanto eu vou deixar aqui a imagem do livro e eu tenho a dizer que eu gostei imenso deste livro. Ora, a premissa desta história é que o autor teve alguns cadernos, alguns diários do avô que lhe vieram parar às mãos quando o avô morreu. E se ele achava que o avô não era boa pessoa, quando ele teve acesso a esses cadernos, a esses diários, aí teve certeza absoluta que o avô não era de todo boa pessoa. E portanto o livro que faz é o percurso da passagem do avô por este mundo, desde a altura até um bocadinho antes dele nascer, até à altura em que morreu. Na realidade há aqui uma parte que não aparece muito porque, tal como o título do livro indica, o avô fez por ser esquecido da história. Portanto, o avô de Steven nasceu na Bélgica, nas Flandres, numa família judaica e acabou por ter uma vida bastante atribulada, uma vida que levou por caminhos muito diferentes e uma vida em que nós chegamos à conclusão que este homem devia ter um pequeno Loki dentro de si, porque sempre que havia alguma coisa que estava para dar asneira a nível mundial, ele pegava nele e ia para o epicentro de tudo o que ia dar asneira e estava lá. E portanto nós temos aqui um rapaz que ainda no final da adolescência é expulso de casa, o pai casou novamente e a nova mulher não quis que ele estivesse lá e portanto ele acaba por ser expulso e acaba por ir parar aos Estados Unidos da América. Durante a viagem para os Estados Unidos da América ele faz contacto com algumas pessoas, é uma viagem longa e portanto ele acaba por passar muito tempo com eles e são essas pessoas que acabam por o pôr depois em contacto com muitas das coisas que vieram a acontecer. Nomeadamente máfia italiana nos Estados Unidos, posteriormente com algumas figuras muito importantes da Alemanha nazi e isso fez com que o avô de Steve acabasse por se ver, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola, uma maneira de tentar perceber para que lado estava a pender a situação toda em Espanha, a fazer de agente duplo entre rebeldes e então toda a situação de Franco e depois acabou por se ver envolvido na Segunda Guerra Mundial porque quis, e isto é uma coisa que tem de ficar bastante presente, viu-se nestas coisas todas, não foi só porque a vida o atirou, não, ele fez essas escolhas de forma bastante ponderada, de certa forma, porque era uma pessoa que não dava ponto sem nó e, portanto, são coisas em que ele efetivamente quis ver-se envolvido nelas e o livro está escrito de uma maneira em que, na realidade, nós não sabemos a 100% o que é real e o que é ficção. Eu acho que o livro está extremamente bem escrito, gostei imenso de o ler e a verdade é que, não sabendo efetivamente a 100%, vamos acreditar que aquela pessoa esteve envolvida em tudo aquilo. E como é que alguém assim, alguém que tem uma vida que acaba por se tornar fascinante de tão mau que é e de tantas coisas que ele acaba por fazer, às vezes nem ele próprio sabe muito bem para qual dos lados em que se está envolvido acaba por pender, porque o avô do Steven era alguém que ia para onde a maré estava a ir mais a favor e portanto ele na realidade não tinha convicções fortes exceto relativamente a 2 ou 3 coisas. E em relação a essas 2 ou 3 coisas, ele tinha posições que iam um bocado grande contra o que as pessoas que estavam à volta dele defendiam, coisas más, e que ele defendia o contrário, mas muito porque parte daquilo que ele experienciou em criança, muito pela pouca educação que a mãe lhe conseguiu passar antes de morrer, e portanto nós temos aqui alguém que eu nem sequer consigo dizer que é uma pessoa cinzenta, como já apareceu na sugestão que eu publiquei, porque ele não era cinzento, ele efetivamente era uma pessoa. Se vocês lerem o livro vão ver que ele era uma pessoa. O autor, por volta da página 176, se não me engano, diz
Eu comecei o livro a dizer que o meu avô não era boa pessoa, mas até aqui não houve nada que ele tivesse feito e que vocês estejam a pensar, oh meu Deus, má pessoa, não. E é a partir daí que as coisas começam. E portanto é alguém que se viu envolvido em muitas coisas muito más e que de certa forma tirava prazer disso. E portanto não há forma nenhuma de nós vermos aquela pessoa e pensarmos, ah, ele não era propriamente bom, mas de vez em quando tinha assim, mas não. Ele de vez em quando tinha algumas saídas boas, mas não se enganem porque não era boa pessoa. Portanto, um livro que eu gostei muito de ver, a forma como está escrito é extremamente fácil de ler, nós estamos envolvidos, nós queremos ver o que é que vem a seguir e eu gostava de falar com o autor e saber se há alguma das coisas que ele escreveu e que ele tenha ficcionado. Gostava mesmo de saber se há ali algum limiar em que foi ficcionado, porque é só fascinante. A seguir li A Viagem de Billy, de Helena Fisher, um livro que assim que eu bati com os olhos nesta sinopse eu sabia. Eu sabia que se ele estivesse bem escrito eu ia adorar esta história. Nós temos a Billy, que tem 14 anos, vive só com a mãe e elas têm um núcleo muito fechado delas próprias. São pessoas que não têm muitas posses, vivem até num complexo de apartamentos que pode ser considerado um bairro social, mas em vez de ser o bairro é todo um conjunto de apartamentos que é feito precisamente para quem tem algumas dificuldades. E nós estamos a ver aqui a relação entre estas duas personagens que é muito bonita e a autora acaba por explorar aqui um lado da Alemanha que nós realmente não vemos e portanto nós temos esta situação de pessoas que passam algumas dificuldades, nós temos a mãe da Billy a fazer tudo para conseguir garantir tudo o que uma criança precisa para se desenvolver e isso significa tentar pôr boa comida em cima da mesa sem nada de extraordinário, portanto dentro das posses delas, tentar criar situações em que a criatividade da Billy seja desenvolvida, a forma como eles se dão com os vizinhos é lindíssima e portanto no meio disto tudo acontece que a mãe da Billy tinha fugido da terra natal e há aqui uma altura em que a avó da Billy, que era exatamente um dos motivos para a mãe ter saído da terra natal, acaba por ir viver com elas e isso leva aqui a muitas alterações no dia-a-dia desta pequena família. E no meio desta visita, que para a Billy era muito inesperada, acaba por perder a mãe. O livro começa exatamente no dia do funeral, portanto não há um spoiler. Assim que vocês começarem o livro, vocês sabem que a Billy acabou de ficar órfã. E isso vai levantar aqui muitas questões relativamente à própria relação entre elas, vai levantar muitas questões relativamente àquilo que a Billy às vezes perguntava à mãe e a mãe fugia sempre a responder. Portanto, a Billy não sabe quem é o pai, a mãe nunca lhe disse e acaba sempre por inventar mil situações para dizer o porquê de ter fugido, o porquê de ter chegado à Alemanha, o porquê do trabalho que ela faz, o que ela fez antes, pessoas que conheceu por aí fora. E depois da mãe morrer, a Billy vai mesmo revirar a casa para tentar encontrar algum sinal, alguma coisa que dê respostas e acaba por se meter numa viagem, literalmente numa viagem, para tentar encontrar as respostas que a mãe não lhe deu enquanto estava viva. E isto acontece logo após a mãe morrer. Nós temos aqui uma miúda de 14 anos a fazer a transição para os 15 e vamos ver todo este rebuliço que existe na mente dela. Não basta ser a entrada na adolescência, não basta ter acabado de perder a mãe, que é a pessoa mais importante na vida dela, ainda tem toda a situação da avó que tem de pensar como gerir emocionalmente e portanto nós temos a ver isto da perspectiva de uma miúda de 14 anos que eu acho que está extremamente bem escrita e nós vamos vendo as coisas que ela se lembra relativamente à mãe, a forma como ela está a processar o luto, está em busca de respostas que eu achei que estava tão bem feito. Isto é o primeiro livro da autora e sinceramente eu estou muito curiosa para ver o que ela faz a seguir, porque eu gostei muito da forma como ela retratou e representou estas pessoas, porque nós temos a Billy e temos a mãe, mas também temos a avó, temos os vários vizinhos que estão à volta dela, temos toda a situação delas viverem neste apartamento que faz parte de um complexo social e a forma como estas
relações estão representadas é simplesmente lindíssimo. E portanto eu sabia que ia gostar e efetivamente a autora não desiludiu. Eu amei este livro, acho que é muito, muito bonito e eu estou ansiosa por ver mais coisas desta autora, porque se isto é o primeiro, o que é que vem a seguir? E falando em mães e relação com mães, o próximo livro é A Órfã Perdida, de Stacey Halls, uma autora que eu conheci com As Bruxas de Pendle, e este livro já estava na minha lista, na wishlist, se não me engano já vem do Book Depository, portanto já estava na minha wishlist há imenso tempo, e esta autora tem simplesmente livros que têm capas lindíssimas. Uma pessoa não consegue desviar os olhos, são simplesmente lindas. E podia ser uma capa linda e o interior não corresponder, mas não é isso que acontece. Apesar das capas acabarem por nos atirar muito a pensar para livros de fantasia, a verdade é que a autora escreve romance histórico. Enquanto As Bruxas de Pendle nos levaram aos últimos julgamentos de Pendle, em que várias pessoas foram acusadas de bruxaria e julgadas de acordo, a verdade é que houve uma rapariga que se conseguiu safar a esse julgamento e que levanta várias questões do porquê que isso aconteceu. No caso deste livro, nós vamos avançar um bocadinho na história. Nós estamos aqui em 1754 e nós estamos a acompanhar a Bess. A Bess trabalha com o pai a vender camarão e é um trabalho extremamente exigente em que ela passa muitas horas em pé, maus cheiros, muito calor, com peso em cima e, portanto, quando a Bess tem uma bebê, ela sabe que vai ter de trabalhar no dia a seguir e que não tem condições para cuidar de uma criança. E acaba por deixar essa bebê no Hospital dos Expostos, onde sabe que aquela criança vai ser cuidada, vai ter todas as condições para crescer, vai ser bem alimentada, vestida por aí fora, e ela deixa um pequeno objeto com o intuito de mais tarde, quando tiver a possibilidade de pagar todas as despesas que o hospital teve com a criança durante esse período de tempo que ela esteve lá, ela pode ir buscar e apresentar esse sinal, esse objeto, para ir buscar a filha, e é isso que nós vamos ver aqui. Nós vemos a Bess na altura em que deixa a bebê, ela tem o pai com ela. Contrariamente àquilo que se possa esperar para a época, o pai não é alguém que julga. Eu gostei imenso da personagem do pai e ele vai estar a apoiar a Bess, apesar da situação que levou aquela criança a nascer. E portanto, nós vemos a Bess quando deixa a bebê no Hospital dos Expostos e vamos ver a Bess no dia ou nos dias que antecedem esse resgate, no fundo, de ir buscar a menina dela. E a história, na realidade, começa efetivamente quando a Bess chega ao Hospital dos Expostos e é informada de que a bebê já foi recolhida por ela, 2 ou 3 dias depois de ter deixado no hospital. Só que a Bess sabe que não foi ela e, portanto, isto levanta aqui uma série de questões que vai fazer com que a Bess queira muito encontrar a filha e perceber quem foi a pessoa que levou e porquê. E, portanto, daqui nós vamos saltar para outra personagem e vamos acompanhar, no fundo, duas mulheres. Vamos ter a Bess e vamos ter a Alexandra, e nós vamos ver aqui como a vida de alguém pode ser tão diferente daquilo que nós imaginamos. Portanto, nós temos aqui dois estatutos sociais. Temos a Bess no mais baixo dos baixos, em que todos os dias sai de casa para vender camarão, e temos a Alexandra, que vive numa mansão suntuosa que acabou por ficar para ela quando o marido dela morreu, e vamos ver a forma como tanto uma como a outra se move neste mundo. E na realidade, uma move-se muito mais do que a outra, porque a Alexandra acaba por estar muito constrangida por um trauma do passado, que nós eventualmente vamos ver explorado no livro, mas o que o livro vai falar aqui é muito sobre esta situação de maternidade, a forma como várias mulheres podem percepcionar a maternidade de forma diferente, a forma como as mães têm formas diferentes de se envolver com os filhos e como às vezes garantir que uma criança tem tudo o que precisa para sobreviver não significa que esteja a ter tudo o que precisa para viver. Portanto, um livro que fala muito sobre afetos, sobre as ligações entre mãe e filho, sobre relações entre as várias personagens e a forma como às vezes as mulheres podem ter filhos sem ter qualquer ligação emocional a um homem. Obviamente, qualquer mulher que esteja desse lado vai perceber isto. Para algumas pessoas não será propriamente compreensível, mas é algo que a autora explora aqui. Portanto, é um livro que faz aqui um retrato histórico da época, ao mesmo tempo que vai explorando aqui esta questão toda do Hospital dos Expostos. Porque é que as crianças eram lá deixadas? O porquê de haver algumas mulheres que queriam mesmo lá deixar? Porque no fundo era a única forma de garantirem que os filhos tinham a possibilidade de sobrevivência e sabendo que se ficassem com eles a probabilidade era muito baixa de chegarem sequer aos 5 anos, quanto mais à idade adulta. E portanto nós temos aqui um livro que vai explorar muito a maternidade, questões de traumas e a forma como somos limitados por eles,
e ao mesmo tempo o amor de uma mãe que nunca morre, nunca desaparece, mesmo que a criança não esteja à vista, mesmo que ela não saiba o que é que lhe aconteceu, esse amor que se gera não vai a lado nenhum. E portanto gostei imenso de ler este livro e estou a gostar muito de descobrir as histórias desta autora. Portanto ela parte sempre de uma premissa histórica para depois desenvolver aqui uma história relativamente a essa premissa, e eu gostei muito do que ela fez neste livro, gostei mesmo muito. E como as leituras deste mês estavam muito sérias, eu precisei de fazer aqui uma pausa no cérebro e fui buscar um livro dos levezinhos que tinham vindo cá para casa não há muito tempo. Vocês viram este livro no hall dos livros de novembro e a verdade é que assim que ele chegou, mais ou menos, ele foi lido. E às vezes isto acontece, é raro, mas acontece. E portanto tenho aqui Eu Fui Morar com o Vampiro, da Gina Levine, e eu achei muita piada a este livro. É um livro extraordinário? Não, não é. A verdade é que a maneira como as personagens se vão relacionando é engraçada, porque nós temos aqui o Frederick J. Fitzwilliam, que é um vampiro, precisa de uma companheira de casa, na realidade precisa de um companheiro de casa geral, precisa de alguém que vai viver lá para casa e que acaba por o introduzir ao mundo moderno, porque ele esteve a dormir durante algumas décadas, séculos, e portanto ele não foi capaz de ir acompanhando o tempo e a mudança das coisas e acaba por estar extremamente deslocado, e se ele puser um pé fora de casa vai acabar por chamar a atenção e vai dar asneira. E portanto ele precisa de alguém que vá viver com ele e que acabe por o introduzir ao mundo moderno, à maneira como as pessoas se vestem, como falam, por aí fora. E daí entra a Cassie na vida do Frederick. E portanto nós estamos a ver aqui estas duas personagens a viverem no mesmo espaço. Eles às vezes comunicam por bilhetinhos, o que me lembra um bocadinho o apartamento partilha-se, e no fundo acaba por ser isso, eles estão a partilhar um apartamento, mas eles não se cruzam assim tantas vezes como isso, porque eles têm horários de vida diferentes, não é? Portanto, o Frederick só está acordado à noite e a Cassie está acordada durante o dia, portanto é muito raro eles cruzarem-se. E no entanto, a maneira como está explorado o facto de um vampiro não saber absolutamente nada do mundo moderno, eu achei um piadão imenso. Eu ri muito com este livro. Ensinou-me coisas? Não. Não mencionou absolutamente nada na realidade. Este é daqueles livros em que eu não consigo espremer muito, porque é só pela piada de ver estas duas personagens a coabitarem e a maneira como estão aqui alguns trocadilhos, a maneira como o Frederick às vezes fica um bocado confuso com alguma coisa que a Cassie lhe disse ou fez e portanto vai pedir ajuda a um outro vampiro que no fundo foi a pessoa que deu a ideia dele viver com alguém e que se está a rir muito às custas disso, e portanto nós temos aqui alguma troca de mensagens. Nós vemos um Frederick bastante rígido, porque, convenhamos, alguém que adormeceu há 200 anos atrás, a maneira como se comunica, a maneira como uma pessoa se relaciona, principalmente com uma mulher, ia ser muito diferente, e portanto nós vamos vendo aos bocadinhos o Frederick a conseguir integrar-se no mundo moderno. Se é um livro que vai mudar a vossa vida, a probabilidade é extremamente baixa. Se é um livro em que vocês se vão divertir, se tiverem o mesmo tipo de humor que eu, provavelmente sim, porque eu diverti-me imenso com este livro. Portanto, é um livro que eu vou aconselhar a quem quer que se queira rir um bocadinho, a quem acha que teria alguma piada ver um vampiro no mundo moderno a tentar adaptar-se agora, depois de ter passado 200 anos fechado num caixão. Portanto, se acharem piada a isso, e se tiverem o mesmo humor que eu, a probabilidade é que achem piada a esta história. Vão já saber que é mesmo só pela diversão, não é para aprenderem absolutamente nada. E o último livro, mais uma vez, eu não vou falar muito sobre ele, porque é o 6º volume de Monster. E portanto, eu não vos quero dar spoilers relativamente à história que nós estamos aqui a desenrolar nestes livros. São 9 volumes no total, este é o volume 6, o que significa que me estão a faltar 3 volumes. Eu já vi este anime, eu já vi a adaptação do mangá para anime, e portanto, eu conheço a história, mas sinto que estou a descobri-la novamente, porque há muitas coisas que me dão assim um clique no cérebro do género, ok, lembro-me desta parte, mas eu acho que já deixei isso para trás há algum tempo. E portanto nós estamos a seguir as várias personagens, o Dr. Tenma à medida que ele vai tentando chegar mais perto do Johan ou tentar perceber onde é que ele está, a Anna, que está a tentar chegar ao Johan antes do Dr. Tenma, porque prefere ser ela a ficar com as mãos sujas em vez do médico que a única coisa que quis fazer foi ajudar e fazer o trabalho dele, e portanto ela acha que alguém ter de fazer esse trabalho será ela, e é algo que ela está a querer muito, ser ela a primeira a chegar ao irmão.
E nós vamos ver então aqui outras personagens. Vamos ter aqui mais do Inspector Lunch, que está um pouco mais próximo de chegar ao Dr. Tenma, e ele continua a achar que ele é o culpado do rastro de destruição que tem vindo a ser deixado já há vários anos, e ao mesmo tempo nós vamos para Praga. Acaba por ter aqui algum folclore relativamente às coisas da República Checa, e é muito interessante ver a forma como esta história se está a desenrolar. Neste momento já só me faltam 3 volumes e é uma história que eu estou muito contente por ver aqui em minha casa, por estar a conseguir ler, e eventualmente é possível que eu volte a rever o anime, mas por agora quero muito terminar de ler os livros porque eu estou a amar cada vez que venho para esta história. É mangá assim, mas eu cada vez que pego num livro destes eu demoro pelo menos 3 horas a ler, portanto é isso. E portanto, estes são os livros que eu li durante o mês de novembro. Está aqui a faltar O Homem que se Fez Esquecer, uma vez que não está cá em casa. Como eu disse, são livros que eu gostei imenso de ler, são livros que me acrescentaram alguma coisa, tirando aqui o Fui Morar com o Vampiro, que, como eu já disse, isto foi pela diversão e entregou exatamente aquilo que prometia. Um livro que me fez sair um bocadinho deste mundo e ir para esta casa morar com estes dois, e que tem piada. É um livro que se apoia muito na piada. Portanto, livros muito bons, livros que eu gostei muito de ler, alguns que estão nos favoritos, e portanto digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar sobre eles, se há alguma coisa que vos chama a atenção, algum que vos deixa curiosos. Digam-me principalmente se estão curiosos aqui com o Monster. Neste momento já temos 3 volumes editados em Portugal pela Devir, e portanto eu estou a ler em inglês, mas vocês não têm de ler em inglês, porque eles já estão a ser traduzidos, finalmente também. Portanto, deixem-me nos comentários se há algum destes que vocês já tenham lido, que tenham gostado, algum que tenha passado para a vossa lista de livros eventuais de possíveis leituras. Deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!